palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, talvez na sua vida tenha navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de água, o mesmo manancial, água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você pode dizer amém? Amém. Pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós te damos graça nesta oportunidade, Senhor. Queremos começar nesta noite, debaixo daquilo que o Espírito Santo fez abrir nosso coração, um estudo, Pai, sobre a língua, um estudo não baseado na filosofia, um estudo não baseado na biologia, um estudo não baseado nas ciências, Senhor, mas baseado na Tua Palavra, um estudo baseado nas Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E que o Senhor, Pai, nos ilumine, que aquilo que o Senhor nos revelou seja aplicado aos nossos corações, e que nós saímos daqui dispostos a obedecer a Tua Palavra. De nada adianta, Pai, quarta ou sexta-feira, de nada adianta, Pai, tanto estudo e oração, se nós não nos propusermos, Senhor, a obedecermos a Tua Palavra. A Tua Palavra é soberana, a Tua Palavra, Senhor, ela é primordial, ela tem a primazia em nossa vida e também na Tua igreja. Aprove ao Senhor, Pai, que às sextas-feiras nós tiramos um tempo de oração, falamos contigo, e agora temos um tempo de ensino, que é o Senhor falando conosco. Aprove ao Senhor, Pai, que todo o cansaço, todo o pensamento com o dia da manhã, toda a luta que enfrentamos no dia de hoje, seja ela subjugada e seja nossa mente cativa. Aleluia, a Tua Palavra nesta noite. Toda resistência humana, satânica, que tenta atrapalhar, Senhor, o mover e o transparecer, o transcender da Tua Palavra nesta noite, ó Pai, seja ela aniquilada. Toda a vontade de Satanás, que a Tua Palavra não chega aos nossos ouvidos, muitas vezes trazendo sono, trazendo barulho, intercorrência, aleluia, para Deus, improviso, imprevisto. Nesta noite nós pedimos que os céus repreenda com o poder do Espírito Santo de Deus, ó Pai, e que a Tua Palavra flua de forma sobrenatural, que o Senhor tenha liberdade de penetrar em cada coração, que somos férteis, Pai, possa dar espaço à semente da Tua Palavra nesta noite, e que ela gere frutos, Senhor, a 30, 60 e a 100. Espírito Santo, Deus, me coloco nesta noite mais uma vez como ministro da Tua Palavra. Senhor, de nada adianta para o meu estudo, de nada adianta o meu tempo de oração e de consagração diante da Tua Palavra, se o Teu Espírito Santo não colabora conosco nesta noite. Espírito Santo, eu sou dependente de Ti 100%. Toma minha vida.
vida mais uma vez, toma os meus lábios, toma os meus pensamentos, toma a minha vida, Senhor, neste altar, ó Pai, e que da minha boca saiam palavras de vida, que da minha boca saiam palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, que da minha boca saiam palavras de bênçãos, que gerem vida, Pai, daqueles que a ouvir, para a glorificação do nome do Filho de Deus, ó Pai. Abençoa cada coração que irá ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não precisa colocar fundo musical não, tá bom? Pode deixar sem fundo musical. Podem sentar. Aleluia. Está me ouvindo bem aí atrás? Irmão Sol, está me ouvindo? Irmão Juarez? Amém? Irmão Roberto, irmão Hélio, está me ouvindo? Irmão Nilce? Graças a Deus. Irmão aqui na frente também está me ouvindo? Graças a Deus. Tiago, que escreveu este livro. Quem foi Tiago? Para quem ele escreveu essa carta? 5 capítulos. Para quem ele escreveu uma carta, uma epístola. E o que? Qual é o conteúdo? E dentro desse conteúdo, dentro deste porquê, qual o propósito, qual o objetivo, o que disse Tiago nesses 5 capítulos, nesses um pouco mais de 100 versículos, escreveu o nosso amado irmão Tiago. Tiago, irmão, ele foi irmão de Jesus. É isso mesmo. Esse Tiago que escreveu este livro, ele foi irmão de Jesus. Alguns têm lá dizendo que foi meio irmão. Eu gostei desse termo de usar meio irmão. Ele era irmão. Não tem meio. Uma coisa que é meio é uma coisa que matou meio que não é. Não, ele é irmão de Jesus por parte de mãe. Ele vista Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Primeira referência está em Mateus 13 e 55. Mateus 13. Hoje eu vou ler bastante versículo, irmão. Se você quiser acompanhar, amém. Se não quiser, vai ouvindo, vai comendo aí os versículos sendo lidos. Tiago 13 e 55. Se alguém achou aí, pode ler. Mateus 13 e 55, perdão. Mateus 13 e 55. A gente já só vai ter 5. Pode ler? Pode ler. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Olha aí, ó. Tiago sendo citado por Jesus aqui no contexto da parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede, e ele já é citado como o irmão de Jesus, Tiago, e Judas também. Aqui é citado. Judas era um nome muito comum naquela época. E ele não se denomina no seu livro, na carta que ele escreve, ele não diz que ele é irmão do Senhor. Ele diz que ele é servo do Senhor na introdução de Tiago. Mas o contexto bíblico nos dá esse direito. O Novo Testamento nos dá luz a 3 Tiago. O primeiro Tiago é o Tiago discípulo, o irmão de João, filho de Zebedeu. Bendito seja o nome do Senhor. E não pode ser ele, porque ele foi morto a mando de Herodes. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Herodes manda matar a esse Tiago, apóstolo. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo Tiago é o filho de Alfeu, e não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. Essa carta, portanto, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. No começo, ele não cria em Jesus. Mais tarde, ele se tornou um proeminente líder na vida da igreja. Ele foi o primeiro pastor de Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ler mais João 7, do 2 ao 5. Está ali narrando a incredulidade da família, a incredulidade dos irmãos e das irmãs e das irmãs de Jesus. Ele não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade, Roberto,
da sua própria família. E muitos de nós, irmão Zé Pereira, irmão Zé Maia, vamos sofrer o descrédito ou o desmérito de alguns de nossos parentes, né, pela posição que nós tomamos e pela vida que nós levamos. Se Jesus, irmão, se Jesus, irmão Sonilda, foi desacreditado pela sua parentela, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe, nós também, irmã Luísa, podemos em algum momento da vida também sermos abandonados, irmão Juarez, ou deixados de lado, irmão Saulo, pela nossa parentela. Tiago, ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Ele fez questão, 1 Coríntios 15, 7, Paulo vai dizer que Jesus apareceu para alguns irmãos e apareceu também a Tiago. Ele estava no cenáculo com os apóstolos, irmão, naquele dia glorioso que desceu o Espírito Santo no Pentecoste. Está em Atos 1 e 14. Quem achar em Atos 1, 14, Atos dos Apóstolos 14, Tiago está ali no Pentecoste, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. E eles se encontravam ali, o irmão de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Atos 1, 14. Tiago no cenáculo reunido, aguardando a descida do Espírito Santo. Achou, irmão Nilson? Pode ler. Todos esses perseveravam unanemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Tiago, um dos seus irmãos, também perseverava ali no cenáculo. Alguém procura Gálatas 2,9. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém, em Gálatas 2:9. Paulo chamou de pilar, ou seja, um dos pastores que fundou a igreja em Jerusalém, e foi uma das igrejas mais difíceis de ser pastorear, porque a igreja vivia uma tradição do judaísmo, e para ensinar aquele povo que a lei havia sido cumprida em Cristo, e que a partir dali era uma nova mensagem do Novo Testamento. Paulo cita em Gálatas 2:9. Que achou? Pode ler. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como a coluna, a graça que a mim havia sido dada, derramada nas décadas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos ao gentio, e eles a circuncisão. Glória a Deus. Continue em Gálatas aí, volta aí, Gálatas 1:19. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão. Gálatas 1:19. Quando Paulo se converteu, ele encontrou Tiago, na sequência da sua conversão, está em Gálatas 1:19. Pode ler. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Olha aí, ó. Bem como em sua última viagem a Jerusalém, está em Atos 21:18. Paulo também, quando ele se converteu, ele veio Tiago, e antes de a última viagem dele a Jerusalém, ele também encontra Tiago em Atos 21:18. Encontrou? Pode fazer a leitura, e assim nós vamos se familiarizando com a Bíblia e aprendendo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos deram ali. Glória a Deus. Quando Pedro saiu da prisão, Herodes mandou matar o Tiago apóstolo, e ele sai da prisão. Ele falou para seus amigos contarem a Tiago, está em Atos 12:19, está em Atos aberto ainda, 12:19. Pedro pediu para contar a Tiago que ele estava solto. Atos 12:17. 17 e 19. Tiago, Atos 12:17. Pode ler? Pode ler. E acenando-lhe eles com a mão para que se calasse, contou-lhe contra o Senhor tirado da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Glória a Deus. Obrigado por salvo, para os irmãos que estão ouvindo aí. Tiago foi o líder
do importante concílio de Jerusalém. E Judas, que escreve o penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse, identificou-se simplesmente como o irmão de Tiago. Aí em Judas, versículo 1. Tiago, ele foi morto, apedrejado. Segundo o historiador Flávio José, que viveu nos tempos posterior e próximo a Jesus, conta que Tiago foi apedrejado por volta do ano 62 depois de Cristo, pelo Sinédrio, a cúpula dos sistemas religiosos judaicos da época, pela pessoa do então sumo sacerdote Ananus. E é interessante frisarmos que tanto Tiago quanto Judas não quiseram usar o título de irmão de Jesus, mas disseram, está escrito na palavra servo, como é isso? Escravo. Servo tem a sua origem na palavra escravo. É a origem de diáconos. Diáconos vem de servo, servo vem de escravo, aquele que serve. E abre um parênteses aqui: se Judas e Tiago quiseram se nomear irmão de Jesus, da carteirada, né? Muitos hoje em dia, né, Majores? Nos tribunais, nos processos aí, ou na rua, muitas autoridades, muitas vezes, quer usar da sua credencial para dar carteirada. Muitos falam, você não sabe com quem você está falando, ou muitas vezes oprime, muitas vezes ameaça a nossa Nilda, porque é uma autoridade, porque tem um título, porque é parente de alguém conhecido. Mas Tiago e Judas nos dão o exemplo, irmão. Eles eram irmãos de Jesus. Eles podiam dar carteirada em qualquer lugar, podiam fazer o que quisessem na igreja, mas pelo contrário, eles se submeteram como servo do Senhor. Aleluia. E esse servo do Senhor nos dá o exemplo que quando somos transformados pelo Espírito Santo, importa é que o nome do Senhor Jesus apareça e nós somos apenas servos. Humildade para servir. E é o que está faltando muitas vezes em nosso meio. As pessoas muitas vezes buscam status, alguns muitas vezes entram na igreja para poder se aparecer, para poder ter nome, para poder ganhar dinheiro, para poder fazer e acontecer. Mas importa a nós, que somos servos de Cristo, transformados pelo Espírito Santo em nosso meio, a ser um servo, a servir a igreja, porque maior Jesus ensinou que é o que serve. E João 13 ele dá o exemplo, lavando os pés, irmãos Elaia, dos 12 apóstolos, para nos dar o exemplo, irmão Ed, de que nós devemos servir com humildade o nosso próximo. Aleluia! Transformado, Tiago foi transformado de incrédulo a servo de Cristo. Esse livro foi escrito por volta do ano 49, provável o primeiro livro escrito por João no Novo Testamento, antes mesmo de Mateus, Marcos e Lucas. Bendito seja o nome do Senhor. Esta carta é escrita para os judeus dispersos, que possivelmente se converteram no Pentecoste e foram dispersos depois do martírio de Estevão. Duas referências em Atos 8:1 e Atos 11:19. Vamos ler essas duas referências. Atos 8:1 e Atos 11:19. Depois que matou Estevão, depois que a cúpula de sacerdote arrastou para fora da cidade e apedrejaram unânime, impetuosamente contra Estevão, ele morreu, olhando os céus abertos e Cristo de pé, recebendo o seu Espírito. E ele fez a oração de Jesus ainda: Pai, perdoa ele, porque não sabe o que faz. Depois dessa morte, desse mate, o primeiro mate que morreu por uma causa de Cristo, os judeus só foram ameaçados na sua religião de morrer também, e aí eles se dispersaram. Atos 8:1, que achou? Também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Olha aí, irmão, os demais discípulos, só ficou os apóstolos de Jerusalém. Os demais, irmão Soniló, tiveram que se dispersar para salvar, escapar pela sua vida. Atos 11:19, está perto aí, você pode ler também, por favor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa deles ter caminharam até a Fícia, Cipres e
Bereia, mas uma referência que eles tiveram que se dispersar na Antioquia, pela Síria, né, para poder escapar pela sua vida, por força ou por escolha. Os judeus estavam vivendo por toda a parte do Império Romano. Eles são crentes, mas são perseguidos, irmão Zé Pereira. Eles são cidadãos dos céus, irmão Roberto, mas vivem dispersos na terra. Eles são crentes, irmão Sonilda, mas tiveram seus bens saqueados, irmão Juarez. Eles são crentes, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos, como o Tiago diz no capítulo 5, do 1 ao 6, nós vamos ler. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Aleluia, irmã Ellen, no capítulo 5 de Tiago, versículo 14. Eles são crentes, mas eles sofrem, irmão Ed. E o fato de nós sermos crentes também, irmã Luísa, não vai nos impedir, irmão Zé Maia, de nós sofrermos, de nós ficarmos doentes, de nós ficarmos desempregados, de nós termos nossos filhos indo para as drogas, ou para o álcool, ou para a prostituição, ou virar homossexual. Não, o fato de nós sermos crentes, irmão Saulo, não vai impedir, porque nós somos humanos, somos falhos, nascemos com a semente do pecado. Algumas vezes são colheitas nossas. Uma pessoa, irmão, que fumou a vida inteira e de repente se depara com câncer de pulmão, câncer de boca, irmão, ela vai culpar quem? São escolhas. Uma pessoa que bebeu a vida inteira e é cometida de cirrose, vai culpar quem? Uma pessoa que se prostituiu a vida inteira e de repente ela tem, sei lá, uma doença venérea, a quem ela vai culpar? Sabemos que nem toda enfermidade ela é por causa do pecado, mas algumas sim. Quando Jesus cura em João 5 aquele paralítico no tanque de Betesda, e Jesus encontra ele no templo, Jesus fala o que para ele? Vai em paz e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque é uma coisa que ele cometeu. O contexto, a gente interpreta o quê? Que ele fez alguma coisa para ficar paralítico. E se ele fizesse alguma, se ele voltasse a pecar, ia acontecer algo pior. O fato de nós sermos crentes, Tiago espera aqueles irmãos para uma perseguição terrível, irmão. E quando eu debruçado aqui nessas letras, nesse texto, com você vai, o nosso coração está pequeno e a gente olha para nós de vergonha, irmão Joel. Nós sofremos um terço do que eles sofriam, tiveram seus bens saqueados. Já pensou, irmão? Você ter sua casa levada, o dinheiro que você tem, o seu carro saqueado, confiscado, irmão, como alguns têm em alguns países aí fora. Hoje nós temos a liberdade e muitas vezes recusamos o servir ao Senhor. Aqueles irmãos foram dispersos. A irmã Serena acabou de ler em Atos 8 e 1 e Atos 11, 19, que eles foram dispersos, tiveram que abandonar a casa, abandonar a parentela, abandonar os bens, emprego, abandonar a sua comodidade, assim como Abraão. Assim a vida do crente muitas vezes, irmã Ellen, temos que largar alguma coisa para servir Jesus. Bartimeu largou a capa, nós temos que deixar alguma coisa para servir ao Senhor. Aleluia! E qual é o conteúdo? Qual é a mensagem para esses cristãos dispersos? E que se aplica a nós quase 2000 anos depois. O conteúdo dessa carta, como ela é universal. Ela é considerada uma epístola universal, irmãos. A carta de Tiago, esse livro aqui, esse capítulo, é uma carta prática. É um livro prático, é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, é o Sermão da Montanha. Um dos grandes problemas que a igreja tem enfrentado era colocar em prática aquilo que eles professavam. E esse também é o problema da igreja de hoje em dia. Sabe o que tem que fazer, sabe como tem que proceder, tem um conhecimento, mas não consegue ou não quer aplicar a sua vida. Sabe, mas não está fazendo. É nós, irmão. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos o que a igreja precisa fazer na igreja, ou não? Sabemos. Sabemos que tem que evangelizar. Sabemos que tem que visitar os enfermos. Sabemos que temos que visitar os órfãos e as viúvas. Sabemos que temos que ajudar o necessitado, muitas vezes financeiramente. Mas não fazemos muitas vezes. E aí Tiago escreve: não precisamos só conhecer. Você não pode ser somente ouvinte, mas tem que ser praticante da palavra. É o que ele escreve no contexto dessa carta. Bendito seja o nome do Senhor. O tema central de Tiago é o nascimento, é o crescimento e é a maturidade espiritual.
espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Através das provas, pela paciência, recebemos a coroa. A primeira ênfase de Tiago é sobre o novo nascimento. Embora a velha natureza permaneça ativa, o Pai nos trouxe ao novo nascimento pela sua palavra, irmãos. Aleluia. Em determinado Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ah, mas aquele homem conhecia a lei, sim, é necessário nascer de novo. Aquele homem conhecia os salmos e os provérbios, é preciso nascer de novo. Aquele homem conhecia os profetas, mas é necessário nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. A água está aqui, ó, é a palavra. E o Espírito é o Espírito Santo de Deus que gera a transformação através do conhecimento da palavra na minha e na sua vida. Paulo vai escrever em Efésios 4 que esse poder transformador faz com que aquele que era ladrão e roubava não rouba mais. Por quê? Porque ele ouviu a palavra que é pecado roubar e o Espírito Santo faz não rouba mais. No mesmo capítulo de Efésios 4 ele continua dizendo que aquele que mentia não mente mais. Ou seja, aquilo que você fazia no passado, mesmo que você conhecia a lei, mesmo que você era filho de crente, a partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que a palavra está gerando em nós o novo nascimento, e é o leite espiritual que falamos aqui semana passada, bendito seja o nome do Senhor, está sendo gerado um novo nascimento. Quem sabe você entrou aqui nesta noite encateando, quem sabe você é um novo convertido da fé, mas nesta noite está aqui, ó, no alimento espiritual. Se alimente da palavra, beba do leite, para você crescer espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. A segunda ênfase é sobre o crescimento espiritual. Nós crescemos pelo ouvir, por receber e por obedecer a palavra. E a terceira ênfase é a maturidade, ou seja, é um processo de crescimento. Foi o que Jesus passou com o homem: nasceu, cresceu e morreu. E falamos aqui sobre o período de nascer grande, como foi Adão. A queda foi grande também. Por isso, passe por cada etapa, irmão Roberto, da fé cristã. Engatinhe na fé. Você vai crescer na fé até alcançar maturidade na fé. Não queira pular etapas. Bendito seja o nome do Senhor. Há 3 notáveis desenvolvimentos que são características da verdadeira maturidade cristã. Primeira, é que ele escreve aqui, ó, e logo no primeiro capítulo, que é o controle da língua, que está em Tiago 1,26. Vamos ler Tiago 1,26? Aleluia. 1:26. Tiago 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Olha aí, ó. O que atira, ou seja, para a pessoa dizer que ela tem uma religião, muitas vezes ela pode cantar, ela pode pregar, ela pode dirigir, ela pode orar, falar mistério, pregar profecia, mas se ela não consegue dominar a língua, irmã, e tudo isso que ela faz é vão, é nulo, não serve de nada. Talvez ela seja até salva com a Vanessa, mas no tribunal de Cristo vai ser queimada as suas obras, não vai receber nada. Ah, Senhor, então eu fiz. E para alguns, Cristo vai dizer em Mateus 7, do 22 em diante, que ele vai reconhecer. Ah, Senhor, no teu nome eu orei, e enfermo foi curado, pelo menos expulsei demônio, no teu nome eu profetizei, muitos vão dizer. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque praticais a iniquidade, outra vez aqui, ó, pecado da língua. Segundo ponto, de um notável desenvolvimento, de uma maturidade cristã, está no versículo 27, é o seguinte, que é o cuidado dos necessitados. Até aí, Tiago 27. A religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Maravilha, parte A, o cuidado dos necessitados. E a parte B, o Saulo já deu, que é a pureza pessoal, ou seja, a busca pela santificação. Aleluia. E por que Tiago escreveu mais esta carta? Ele, como pastor, preocupado com a dispersão daqueles irmãos, ele diz logo no versículo 1, Tiago 1,
As 12 tribos que andam dispersas, é para onde ele escreve. 12 tribos é que Israel começou a dispersar. Então ele escreve para resolver alguns problemas. Primeiro, eles estavam passando por duras provações, como eu citei aqui, por ter que abandonar a casa, abandonar tudo. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ímpios, ele diz no contexto da carta. Alguns crentes estavam buscando posições de liderança. Não é errado você querer ser um líder, você querer ser um pastor, você querer ser um dirigente, você querer ser um amigo das irmãs, você querer estar à frente de um alto. Não é errado isso, é louvado. Paulo diz, 1 Timóteo 3, aquele que deseja episcopado, aquele que deseja um bispado, aquele que deseja ser um obreiro, excelente coisa deseja. Mas qual é o intuito que eles queriam buscar essa liderança? Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes, irmão, que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Por isso a necessidade urgente de Tiago escrever essa carta logo no começo do século, logo quando Jesus acabara de subir, pouco tempo depois. E será que hoje não é diferente? Será que isso aqui que eu acabei de citar? Alguns crentes são humilhados pelos ricos, briga interna, um brigando com o outro. Muitos não conseguem dominar a língua. Prega e não consegue viver o que prega. Você vai luta hoje, irmão. Eu tive que ver isso aqui, ó. Mandei todos os olhos para ela e falei, ouve aí, talvez se minha língua pegou. Ela olhou e falou, não, não vai errado. Você falou, falei, falei tranquilo. Eu fui provar que essa palavra aqui, ó. Pregar, quando eu só subir aqui e pregar, você pode pregar na sua simplicidade e humildade. Mas o mais importante, e aonde nós seremos provados aqui, ó, é viver com essa palavra aqui, ó. É eu conseguir dominar minha língua, irmãos, quando afronta, quando o áudio vem, tinindo no seu ouvido, e você tem que calar. Aleluia! Glória a Deus! A carne quer gritar, ela luta com o Espírito, mas o Espírito Santo que nos domina, segura e toma a língua. Aleluia! E esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje, irmão. Para Tiago, a raiz de todos os problemas, irmão, é a imaturidade. Ou seja, precisamos se ensinar, como nós estamos aqui ensinando. Onde nosso pastor, o presidente, plantou, e eu louvo a Deus pela vida dele, irmão, que colocou culto de oração e ensino, que eu fui criado na Assembleia de Deus, e essa é a raiz e a base do cristão. É as duas pernas, irmão Sonilda, é a oração e a palavra. Se você não ora, você é manco. Se você só lê a Bíblia, você é manco. Se você não vai um dos dois, você está aleijado, é espiritual. Precisamos voltar para a palavra, voltar para a oração. E estamos voltando há 3 semanas já, buscando a face do Senhor. E eu louvo a Deus cada vez mais. O número tem crescido na oração. É para a honra e para a glória dele, irmão. E vocês vão testemunhar daqui 4, daqui 6 meses. Esse tempo aqui enchendo de almas. Resultado da minha oração. Resultado da minha sua fidelidade. Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio no Deus que eu sirvo, auxiliei. E eu vou ver, nós vamos ver, eu chorei. Vamos ver, eu auxiliei, eu vou ver. Esse tempo aqui enchendo de almas. Sedentas e famintas. E vai ser tudo da minha e da sua oração. Aleluia. Não tem segredo, irmão, para o avivamento vir. Não tem segredo. O avivamento começa na oração e na palavra. Uma igreja que não ora, que não tem palavra, pode ter 5.000 pessoas, mas a igreja vazia. Não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ali não tem transformação. É um monte de gente vazia do Espírito. Mas o crescimento aqui vai ser gradativo. Deus vai crescer, vai fazer crescer esse lugar aqui, ó, de almas. Eu creio que vai ter grupos aqui. Deus vai mandar músico, Deus vai mandar mais obreiro, Deus vai mandar mais irmã, Deus vai mandar jovens, vai mandar criança. Não vai caber. Bendito seja o nome do Senhor. Viveremos um novo tempo. Aleluia. E aí chegamos no capítulo 3. Onde Tiago escreve sobre a língua. E temos aqui, irmão, 2 aspectos que eu quero introduzir aqui nesta noite, nesses 15 minutos que faltam para as 9 horas.
primeiro aspecto é o membro, a língua em si, fisicamente falando. E a língua é formada por um conjunto de elementos que através dela constitui a linguagem falada ou escrita. É peculiar a uma coletividade. É o idioma e a língua portuguesa. Ou seja, o dicionário destaca a língua como membro e a língua como a forma de comunicação entre os homens. Então, o nosso conhecimento, até Gênesis 11, até após o dilúvio, a terra tinha uma só língua. Eles comunicavam entre si um idioma só. Qual era o idioma? Só Deus sabe. E aí Deus deu uma ordem para aquela geração que saiu da arca e se multiplicou, e a ordem era crescer, multiplicar e encher a terra. Só que aí Nimrod teve a ideia brilhante de ficar destacado em Babel, parado. A ordem era o quê? Crescer, multiplicar, espalhar pela terra. Aí Nimrod falou: não, vamos construir uma torre, nós chegamos até o céu, e ser grande na terra. Ele já tinha conquistado algumas cidades, Nínive, em Damasco. E aí Deus viu aquilo e falou: o quê? Se esse povo continuar falando a mesma língua, glória a Deus. Então, para nós um exemplo. Se nós continuarmos falando a mesma língua, morte. Naquela oportunidade foi para o mal, foi algo errado que Deus desceu e cumpriu a língua. Mas para nós cristãos, se nós falarmos a mesma língua, se nós tivermos o mesmo idioma, se nós caminharmos para o mesmo lado, se nós tivermos debaixo da mesma visão, da mesma obediência, da mesma autoridade, que serve o ministério, irmão, não há nada que nós não consigamos conquistar. Deus olhou e falou: se eles continuarem falando a mesma língua, um pedindo tijolo, dando tijolo, pedindo massa, dando massa, pedindo argamassa, dando argamassa, eles iam chegar até o céu que era torre, irmão. Aí Deus fez o quê? Confundiu a língua. Aí agora não liga para inglês, japonês, espanhol, alemão, para poder se comunicar com os demais. Ainda há umas são 9 ou 12 línguas que falam a língua portuguesa, né? Tem o português de Portugal, tem alguns países lá da África, Moçambique, se eu não me engano, tem outros países que falam a língua portuguesa. São 9 ou são 12 países que falam a língua portuguesa, mas a maioria tem a sua linguagem. Mandarim, japonês, inglês, italiano e por aí vai. Por quê? Porque por causa da desobediência, senão não estava mais hoje uma língua só. Por isso a língua serve também para nós nos comunicarmos. A língua em si física é um importante órgão móvel, formado por 17 músculos, do tipo estriado esquelético. Está ligado ao epiglote, aqui no final da boca, ao ocioide, desce aqui para a traqueia. Ela é responsável pela deglutição, paladar e fala, e faz parte do nosso sistema digestivo ou digestório. O tamanho médio de uma língua média é de 10 centímetros. E Tiago diz, nós lemos no capítulo 3, vamos se aprofundar nela a semana que vem, nas próximas 3 semanas, que ela é um pequeno membro. Ela não é o menor membro do nosso corpo que foi estudado, mas ela é um pequeno membro. Mas nós vamos ver aí para frente do que a língua é capaz. É a parte do corpo, assim como a boca, que se cura mais rápido. Isso aqui, eu vou ver a Deus quando eu li isso aqui. Cientificamente, irmão, a nossa língua, irmão Saulo, é a parte do corpo que cura mais rápido. Eu fiquei feliz, falei: glória, que cura rápida para nós, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a nossa língua esteja inflamada, ainda que a nossa língua esteja subjugada, ainda que a nossa língua tenha uma influência de outro ser exterior, mas a cura rápida para ela, bendito seja o nome do Senhor. E Deus tem cura para mim e para você durante o mês de outubro. Glória a Deus. Versículo 1, Tiago começa escrevendo: meus irmãos, Tiago 3:1, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o maior duro juízo. Tiago começa no capítulo 3 alertando sobre a responsabilidade de sermos mestres, líderes, dirigentes, regentes e pastores, sabendo que os que assim têm maior responsabilidade, mais duro será o seu juízo. É o que diz em Lucas 12:48. Quem achar aí Lucas 12,
e 48. Cuidado com querer responsabilidades. O Batista foi o meu processo probatório para o diaconato. Ficamos lá 1 ano e 7 meses. E eu louvo a Deus que eu aprendi muito. Eu aprendi a ser um diácono, irmão Soninho. Na prática, foi no Jardim Batista. Eu aprendi a ser um presbítero na prática, no Jardim Amado, na minha prova de um mês. E lá eu comecei a enxugar um monte de responsabilidade. O que via eu fazia. Era líder dos jovens, era o tesoureiro, fazia lição, evangelizava, dirigia culto, pregava muitas vezes. E quando eu desci para a sede, aí o pastor me entregou a escola dominical. Eu tinha acabado de formar em teologia. E ele viu em mim o dom do Espírito Santo do ensino, da palavra. E amém. Aí ele chegou por lá e o pastor falou: preciso que você dirija culto no lar. Aí eu falei: opa, aí não. Aí eu aprendi na Jardim Batista, irmão. Não dá para enxugar tudo. Falei: não, pastor. Ou eu dirijo a escola dominical, ou culto no lar. Os dois não dá. Aí o pastor falou: amém. Então fica só na escola dominical. Ou seja, eu aprendi, irmão. E muitas vezes a gente tem que falar: não, irmão. A gente não tem que ter medo do nosso pastor, do nosso líder. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, o direito, a liberdade de respeitosamente, muitas vezes, falar: não dá. A palavra do Senhor diz o quê? A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. Ou seja, eu posso falar sim e também posso falar não. Não. Ou seja, eu consegui desempenhar, pela misericórdia do Espírito Santo, a escola dominical até ser impostado no Jardim Amado. Então, aqui é muito verdade, irmão. O que diz aí Lucas 12:48? Mas o que não soube e fez coisa digna de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aí, aqui muito é dado, muito é como Tiago começa a escrever no capítulo 3. Muitos de vós não sejam mestres. Irmão, quem é mestre, quem é líder, vai chegar a liderança para ele nada, porque é dom e porque Deus escolheu. Deus escolheu Davi, irmã Luísa, atrás das malhadas. O menino, quem olhou para aquele menino, a gente falava: ele vai ser um líder. É como olhar para a filha da irmã Silene. E ninguém dava por ela, mas Deus pode, e eu profetizo nessa noite, que a tem escolhido como líder. Aleluia! E aprova o Senhor que chega a juventude para essa jovem liderar. Glória a Deus! Talvez não custa nada, julgue e criticar. E assim era Davi. O seu pai nem lembrou dele, irmão Zé Pereira. Seu pai nem lembrou dele, maninho C. Mas o profeta, aleluia, cheio do Espírito Santo, que também estava meio mascarado na sua visão, Deus falou para ele: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Acabaram os mancebos, aí Samuel lembrou: tem um menor, está no campo lá, não veio todo pedido. Imagina, estava no campo, cuidando de ovelha, veio como cheiroso? Não, veio pedido, todo sujo. Nós vamos sentar na mesa quando ele não chegar. Quando ele chegou, desceu o azeite, aleluia, e a presença do Espírito Santo encheu a vida daquele menino. Bendito seja o nome do Senhor, porque aqueles que serão líderes, aqueles que serão na frente da obra do Senhor, são escolhidos por Deus para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago diz que se você quer ser um líder e um mestre, precisa tomar um grande cuidado. Não que seja legítimo aspirar à liderança, sobretudo se Deus lhe der esta capacidade. Mas sabe que uma coisa, o mestre terá um juízo maior. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 3 que eu citei: quem deseja um bispado, quem deseja ser um obreiro, que aspira a ser um obreiro, esteja pronto para a cobrança que virá do alto. E aí Tiago começa a colocar a questão da língua, um aspecto muito interessante, que é a questão de tropeço, no versículo 2, Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também recriar todo o corpo. Nós tropeçamos, irmão, em muitas coisas, ou não? Quantas vezes pecamos no dia de hoje? Não precisa me responder. Eu também pequei. Algumas vezes por pensamento, por atitude. E muitas vezes nós no meio do pecado, que eu creio que nós crentes mais cometemos é uma omissão. É o que nós podíamos ter feito. Podíamos ter falado: Jesus te ama, aquela pessoa que nós encontramos no ônibus, e ali tocou o Espírito Santo deu e você se segurou.
coração por tua pessoa, e muitas vezes ficamos com vergonha, nos retraímos. É de nós, seres humanos, nós tropeçamos em muitas coisas. É o que Tiago está escrevendo no versículo 2. Aquele que não tropeça não fará e fará o perfeito é capaz de manter o controle de todo o seu corpo. Obviamente, irmão, todos nós já falhamos, já tropeçamos, e quem sabe até hoje você tropeçou na sua própria língua. Quem sabe a tua língua, espiritualmente falando, tem mais de 10 centímetros, tem 1 metro, 1,5 metro. Quem sabe a tua língua não cabe na boca mais. Mas eu louvo o Senhor que nos trouxe e nos trará às sextas-feiras, até quando Ele permitir, para falar, irmão, sobre este tropeço, para falar sobre este pequeno membro, a qual tem levado muito para o inferno. E não é isso que Deus quer de nós, Gonçalo. Deus não fez o inferno para nós, não. Deus quer que nós vamos para o céu, irmão. A nossa boca lavada e remida no sangue do Cordeiro, a nossa língua santificada, purificada. Bendito seja o nome do Senhor, por isso que Ele vai nos trazer aqui e nos trazer para ouvir este ensino sobre a língua. Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado, na hora em que não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume que não deveríamos ter usado. Quantos gritos dentro de casa desnecessários, quantas palavras que saem como soco, uma acidente, uma discussão. Uma palavra falada, irmão, é como uma flecha lançada, é como a água do rio que passa, irmã, tem como ela voltar? Uma água que passou, uma flecha que lançou, tem como ela voltar, irmã? Não volta. Assim, uma palavra falada, irmã Luísa, depois que nós soltamos a palavra, não tem como mais pegar de volta. Ela já foi ao encontro do destinatário, irmão Juarez. O Espírito Santo tem me exortado, irmão, com esta palavra. Eu preciso temperar o meu falar. Eu preciso pensar antes de falar. Falar o que pensa, não é falar sem pensar. Bendito seja o nome do Senhor. Até o tempo, irmão, Deus vai retroceder. Lembra Josué? Deus parou o relógio e para cá ele voltou. 45 graus, aproximadamente 40 minutos. Deus volta o tempo. Mas uma palavra Deus não consegue fazer voltar. Nem a dele. E aí a gente não volta mesmo. Isaías 55. Está chovendo aí fora, né, pessoal? Não? A palavra de Deus é como a chuva e como a neve. Que ela cai e ela não volta para lá sem cumprir o seu propósito na face da terra. É como saco de penas soltas do alto de uma montanha, não podemos mais recolhê-las. Tiago então diz que se você controla a sua língua, você controla todo o seu corpo, você domina a sua vida. Nós tropeçamos, e a Bíblia diz em Provérbios 20 e 25, eu acho que é a última referência, não tem mais um Mateus. Alguém abre Provérbios 20 e 25, e o outro abre Mateus 12, 37. Será as duas últimas referências, por 2 minutos para as 9. E é o tempo que estamos terminando aqui. Provérbios 20 e 25, a Bíblia diz. Quem achou? Provérbios 20 e 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. É um laço para o homem dizer ou falar precipitadamente. Por isso que o capítulo 1 Tiago fala: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Temos que ouvir, irmão, processar, raciocinar aquilo que vamos responder. Muitas vezes em reuniões nós debatemos, nós colocamos nossa opinião, mas muitas vezes temos que repetir aquilo que está sendo falado. Não podemos contra-atacar, irmão, sem primeiro ouvir. É um laço para nós falar precipitado, falar antes de ouvir.
Pois além dos estragos provocados na vida de outros e na nossa própria vida, ainda vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas, ou inconstantes, ou inconsequentes, incoerentes que proferimos. Mateus 12:37, está escrito o que aí? Por suas palavras vocês serão sorridos, e por elas serão condenados. Forte, hein, japonês? Quanto mais um versículo aí, né? 37. Mateus 12:37. Essa palavra é forte. O Senhor tem facilidade de guardar versículo, é mais um para guardar. Não vai ser pela minha roupa, irmão, que eu vou ser julgado, irmão. Não vai ser pelo meu sapato, ou como eu agi na sonoplastia. Não vai ser como foi. Não. Irmão Roberto, seremos julgados, seremos condenados ou absolvidos pelas nossas palavras. Tiago enumera para nós algumas figuras importantíssimas no trato dessa importantíssima matéria. O conferencista Willis diz que a língua tem o poder de 3 coisas, nós vamos aprender nas próximas 3 terça-feiras: dirigir, destruir e deleitar. E nas próximas semanas vamos aprender sobre a direção, a destruição e o deleite da língua, e aprofundaremos sobre o poder que ela tem. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a introdução para nós deste ensino do Espírito Santo ardeu em meu coração, o poder da língua. Saiamos daqui esta noite, irmão, com cuidado naquilo que vamos falar. Cuidado que você responde para o seu filho, mesmo que você, eu sou pai, irmão, tenho 3 filhos, 2 moram comigo, e o Lucas de 20 anos mora com a mãe dele. E muitas vezes eu tenho que ter cuidado quando eu corrigir minhas filhas. Já corrigi elas muito no nervosismo, e já soltei palavras que foi um peso na vida delas, e algumas vezes eu tive que pedir perdão para elas. Já pedi perdão para minhas filhas por palavras que a minha esposa disse para. Essa palavra aqui, ó, deu com uma espada, como José Maria, em mim primeiro. Cortou aqui, ó. Cortou aqui, ó. Cortou em mim primeiro, cortou essa palavra aqui, ó. Eu preciso refrear minha língua. Eu preciso estar pronto para ouvir. Ouvir os mais velhos, ouvir os pequenininhos também, muitas vezes as crianças querem atenção e nós temos que dar. Em casa são 3 mulheres, uma mulher fala mais de 18 mil palavras por dia. Aí soma 18 mil vezes 3, quanto que dá? Quase 60 mil palavras. E eu chego no serviço depois de 12 horas como hoje, mais 2 horas de culto, e tenho que chegar em casa e ouvir como foi o dia da Manuela, como foi o dia da Marcela, e como foi o dia da minha esposa. O Espírito Santo dá graça, irmão Roberto, para nós sermos prontos para ouvir. E que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Irmão, leia Tiago 3, leia o 5 capítulo de Tiago. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, nós iremos falar sobre o poder da língua, o poder que ela tem de dirigir a nossa vida. Sobre isso nós vamos falar sempre que vem. Venha para o coração aberto. Louva a Deus, prazer em encontrar, prazer.